No dia 11 de outubro de 1962, há 50 anos atrás, começou o maior concílio ecumênico da história da Igreja, o Concílio Vaticano II. O que é um concílio? O que é um concílio ecumênico? O concílio é uma reunião onde o Papa reúne os bispos do mundo inteiro. Aí nós damos o nome de concílio universal, ou concílio geral, ou concílio ecumênico. Porque a palavra ecumênico, do grego, quer dizer universal. Entende? Então, concílio ecumênico não quer dizer um concílio para fazer a unidade com os cristãos. Não. O concílio tratou disso também. Mas a palavra ecumênico aí quer dizer o quê? Um concílio universal. Ou seja, o Papa chama todos os bispos do mundo. Eu gostaria que você entendesse a magnitude deste evento. Você já pensou que é você chamar quase 3.000 bispos do mundo inteiro para se reunir? Um falando português, outro falando francês, outro falando espanhol, outro falando inglês, outro japonês, outro árabe, para conversarem no Vaticano sobre a igreja, a vida da igreja, a evangelização. É isso que o Papa João Paulo, o Papa João XXIII fez. E o interessante é que o Papa João XXIII, quando foi eleito Papa, ele já tinha quase 80 anos de idade. E as pessoas diziam assim, vai ser um papinha de transição, vai ficar aí 2, 3 anos só e vai morrer. Mas acabou ficando quase 5 anos. E foi esse papinha velho, né, o bom Papa João XXIII, que um dia andando pelo jardim do Vaticano, ele sentiu uma brisa e disse para o secretário que estava ao lado dele, é isso que a igreja está precisando. Um vento novo, um novo Pentecostes, um aggiornamento em italiano, quer dizer, um rejuvenescimento. Eu vou convocar um concílio. O secretário levou um susto. O quê? Convocar um concílio? O último concílio tinha sido em 1870, lá há quase 100 anos atrás. Convocar um concílio é uma coisa extraordinária. Tanto é que nós sabemos que é a média de um concílio por século. Nós temos 21 séculos, nós tivemos 21 concílios. É uma apoteose. Roma teve que construir colégios para abrigar os bispos do mundo inteiro, no Concílio Vaticano II, porque não tinha nem lugar. Ok? E 2.600 bispos chegaram a participar do concílio. Mas o Papa queria o quê? Queria que a igreja dialogasse com o mundo de uma maneira mais adequada. Por isso, uma das grandes constituições do concílio foi a chamada Gaudium et Spes. Gaudium de alegria, Spes de esperanças. Né? Depois, a outra grande constituição, documento do Concílio Vaticano II, foi um documento sobre a igreja, Lumen Gentium, a luz dos povos. Quem é a igreja? Então, o concílio quis mergulhar a realidade da igreja. Qual é a missão da igreja? Qual é a identidade da igreja? Como é que a igreja tem que agir nesse mundo de hoje? Então, teve a Lumen Gentium, depois a Gaudium et Spes. Como é que a igreja vai conversar com os não cristãos? Como é que a igreja vai conversar com os protestantes, com as pessoas de outra religião? Né? Como é que a igreja vai agir nas universidades? Depois a igreja debruçando sobre ela quis saber como é que devia trabalhar com os seminaristas, com os padres, com os bispos. Então, nós temos vários documentos, 16 documentos do Concílio Vaticano II. E veja bem que esse concílio não foi um concílio de 2, 3 dias, não, foi um concílio de 3 anos. Você já pensou o que é isso? Você reunir 2.600 bispos. É claro que os bispos iam para Roma, voltavam para as suas dioceses, porque não podia abandonar a diocese. Então, era um vai e vem de Roma para as suas dioceses, no mundo inteiro, imagine isso no mundo inteiro. Não é? Porque o Papa convocava uma sessão, os bispos trabalhavam um período, voltavam para as suas dioceses, o Papa convocava outra sessão, voltavam para o Vaticano. E, no fim, nós fechamos com 16 documentos. 4 grandes constituições dogmáticas, a Lumen Gentium sobre a Igreja, a Gaudium et Spes, pastoral, no diálogo com o mundo, o documento Dei Verbum, que é sobre a revelação de Deus, como é que Deus se revela pela Bíblia, pela tradição, importantíssimo, e depois o documento que fez a renovação litúrgica da Igreja, a Sacrosantum Concilium. Por quê? Porque antes do Concílio Vaticano, a liturgia era muito amarrada, muito bonita, muito bonita. Eu sou do tempo diante do Vaticano II, eu tinha 15 anos no Vaticano II, e eu fui coroinha do tempo que a missa era em latim, o padre de costas para o povo, e a gente, como menino de 8, 10 anos, tinha que rezar o Pai Nosso em latim, Pater Noster, que as vincelas, etc.
sem saber direito o que estava rezando. E a única coisa que o povo entendia na missa era a homilia, que a homilia era em português, o resto tudo em latim. Então, uma das mudanças foi que o Papa autorizou a missa no vernáculo, ou seja, a missa na língua de cada povo, né? Teve até uma velhinha que disse, oh meu Deus, até que enfim Deus aprendeu a nossa língua. Não é porque o povo ficava rezando o terço na missa. Então era necessária uma reforma litúrgica. Infelizmente, houve alguns abusos que o Papa Bento XVI tem chamado a atenção. O Vaticano II não autorizou abuso nenhum. Não autorizou que nenhum padre celebrasse sem a túnica, sem a estola, entende? Não. Mas, infelizmente, houve alguns abusos, alguns sincretismos religiosos, gente levando para o altar pai de santo, mãe de santo, tio de santo. Não pode haver o sincretismo. O Vaticano II não proibiu nada disso. E muita gente fica culpando o Concílio Vaticano II. Não, porque o Concílio Vaticano II deixou o comunismo entrar na igreja por causa da teologia da libertação, deixou o sincretismo. O Concílio não deixou nada disso. Quem já leu os 16 documentos do Concílio Vaticano II, no compêndio do Concílio Vaticano II, que eu tenho aqui na minha biblioteca, né? Tá aí, é só procurar aí um compêndio com os 16. Você não vai encontrar nenhum desses absurdos que acontecem por conta do Concílio Vaticano II. São abusos que alguns padres mal formados, ou às vezes até alguns leigos, acabam cometendo, mas que não foi por conta da igreja. Bom, depois nós tivemos vários documentos que vale a pena a gente lembrar. Por exemplo, a Unitatis Redintegratio, o documento sobre o ecumenismo, a unidade com os cristãos e o diálogo com os não cristãos. Depois nós tivemos o documento chamado Orientalium Ecclesiarum, que é sobre as igrejas orientais católicas, não latinas. O documento importantíssimo Ad Gentes, de evangelização, inclusive chamando o leigo para evangelizar. O Concílio Vaticano II foi importantíssimo na abertura que deu para o leigo. Jamais, antes do Concílio Vaticano II, eu podia estar fazendo o que eu estou fazendo aqui agora. Jamais. Só quem podia pregar era padre. E mais ninguém. Ou bispo. Jamais um leigo podia fazer o que eu faço hoje, escrever livro, pregar. Jamais o Concílio Vaticano acreditou no leigo. Por isso, hoje, nós, leigos, temos uma responsabilidade muito grande dentro da igreja. Nós não podemos decepcionar a igreja, porque a igreja confiou em nós. A igreja está confiando em nós. Depois tivemos a Christus Dominus, um documento sobre os bispos. Tivemos depois a Presbyterorum Ordinis, um documento sobre os presbíteros, os padres. Um documento sobre a atualização dos religiosos, a Perfecta Caritatis. Optatum Tortius, sobre a formação dos sacerdotes, e a Apostólica Actuositatem, o apostolado dos leigos. E depois ainda nós tivemos aqui um outro documento que se chamou Inter Mirifica, sobre os meios de comunicação, porque o mundo já estava entrando neles. Gravissima Educationes, sobre a educação nas escolas, especialmente as escolas católicas, universidades católicas. A Dignitatis Humanus, a dignidade humana, a liberdade religiosa. E depois ainda tivemos a Nostra Aetate, a nossa época, um documento importantíssimo que chama o leigo para ser um participante da evangelização, não um figurante. Então, olha, meus irmãos, nós vamos celebrar 50 anos do Concílio Vaticano II agora, neste ano, a partir de 11 de outubro de 2012. E o Papa Bento XVI, no ano da fé, quer que nós estudemos o Concílio Vaticano II, assim como o Catecismo da Igreja Católica. São os dois documentos que o Papa chama a atenção para o ano da fé, que começa em 11 de outubro de 2012 e vai até novembro de 2013. O Catecismo da Igreja e o compêndio do Concílio Vaticano II.